Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma questão da prova da SpaceX de 2023. Uma plataforma circular plana está girando em um plano horizontal em torno de um eixo fixo vertical que passa pelo ponto O a 30 rotações por minuto, conforme representado no desenho abaixo. Sobre a plataforma giratória, encontra-se uma pequena moeda. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a moeda e a plataforma é de 0,18, a máxima distância do centro da plataforma em metro que a moeda poderá ficar sem deslizar é: dados. Despreze a resistência do ar e as dimensões da moeda. Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e π igual a 3. Então vamos lá. Primeiramente, essa situação está sendo vista de cima. A gente tem a plataforma giratória com o centro de rotação aqui no ponto O e a moeda está apoiada em um determinado ponto. A distância entre a moeda e o centro de rotação nós vamos chamar de R a princípio, porque será um movimento circular e esse vai ser o raio de rotação da moeda. Mas o que faz a moeda girar junto com a plataforma sem deslizar é uma força de atrito que vai sustentar ela sempre apontando para o centro da curva, mantendo esse movimento, um movimento circular e uniforme de acordo com a questão, mas o que sustenta essa moeda na curva é a força de atrito. Qualquer movimento que tem curva, para a curva ser mantida é necessário uma força resultante na direção do centro. Onde essa força resultante a gente chama de força centrípeta. Mas a única força ali que está na direção do centro de curvatura e que mantém esse movimento é a força de atrito. Como não há deslizamento da moeda, essa força de atrito ela é estática. Ah, mas tem movimento. Atrito estático não tem a ver literalmente com estar parado, tem a ver com não deslizar uma superfície sobre a outra, que é o que está acontecendo. Então essa é a situação vista de cima. Agora vamos imaginar a situação vista de frente. De frente a gente tem ali a força de atrito sempre apontando para o centro de curvatura, que atua ali em cima da moeda, mas tem outras forças que atuam nela, como a força peso, que é a força gravitacional. Se a gente observar de frente, ela vai estar atuando para baixo, que é onde ficaria localizado o centro da Terra, e a superfície dessa plataforma giratória evita que ela desça fazendo uma força normal de baixo para cima dentro daquelas condições. Então a moeda está sofrendo a ação de três forças. Força de atrito, que é quem mantém a moeda nesse movimento circular, mantém ela na curva. Força peso, que é a força gravitacional, e a força normal. O que a gente pode fazer para relacionar essas forças? No caso, a força de atrito, como ela é a resultante das forças que atua na direção do centro da curva, desse movimento, ela é a própria força centrípeta. Ela é a resultante. Então, se a gente for colocar as equações relacionando todas essas forças, a gente tem que a força de atrito é a resultante das forças que apontam para o centro, que é a força centrípeta, mas a normal e o peso se cancelam, pois nessa direção não há movimento. Então, de acordo com a primeira lei de Newton, a resultante é zero. Logo, a força que atua para cima tem que cancelar a que atua para baixo. E para isso elas têm que ter módulos iguais. Sendo que a força-peso ela pode ser calculada como um produto entre a massa do corpo, que no caso é a moeda, e a gravidade do planeta. Além da situação que a gente está avaliando, ser de um movimento circular e uniforme, onde a gente pode calcular a velocidade desse movimento como 2πr vezes a frequência, devido à característica desse movimento se manter constante. Então essas são as equações que a gente vai utilizar para poder fazer o cálculo necessário. Sendo que a força de atrito estático ela tem uma fórmula, só que a fórmula dela não calcula literalmente o atrito estático. Ela calcula o valor limite dessa força. A força que vai ser o máximo que vai aguentar sem deslizar. Como a gente está estudando uma situação limite, isso nos dá a permissão de usar a fórmula da força de atrito estático, que é o coeficiente de atrito estático vezes a intensidade da força normal. Então vamos lá. Pegando os dados da questão, o que a gente tem para utilizar
que a frequência de rotação desse movimento aí para a moeda é de 30 RPM, 30 rotações por minuto. O coeficiente de atrito estático é 0,18. Π a gente vai usar igual a 3 de acordo com a questão. A gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E a gente quer saber esse raio aí, limite para a moeda não deslizar. E as equações que a gente tem para relacionar, né, de acordo com a nossa análise, são essas três aqui. Então vamos lá. Para a gente trabalhar com isso tudo, primeiramente, a gente tem que adaptar as unidades de medida para que todos estejam no sistema internacional. A única que não está é a frequência, que está em RPM, rotação por minuto. A gente tem que passar para Hertz, que são rotações por segundo. Como são rotações por minuto, são 30 rotações dividido por 1 minuto. Para a gente passar para Hertz, que são rotações por segundo, a gente tem que passar esse minuto para segundo. Então vai ficar ali 30 rotações dividido por 60 segundos. E 30 dividido por 60 é 0,5 Hz, que são rotações por segundo. Então agora que a unidade de medida está certinha, nós vamos juntar todas essas relações que a gente observou. Começando aqui com a relação entre a força de atrito e a força centrípeta, que é a resultante. A força de atrito estático, como a gente está trabalhando no limite, ela pode ser calculada como o coeficiente de atrito vezes a intensidade na normal. E a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r, massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. E a gente tem que a força normal ela é equivalente ao peso nessas condições, logo ela pode ser calculada como massa vezes a gravidade. Sendo feito dessa maneira, os dois lados da igualdade eles são multiplicados pela massa da moeda, então a gente pode simplificar. Dividindo os dois dá 1. Segunda coisa que a gente vai fazer é no lugar da velocidade, como o movimento é circular e uniforme, a gente pode substituir 2πr vezes a frequência. Só que lembrando que ele está ao quadrado devido à equação da força centrípeta. Sendo que eu tenho o R aqui multiplicando e o R dividindo. Só que o R que está multiplicando, ele está elevado ao quadrado. Então eu vou separar ele ali para a gente não confundir e não simplificar da forma errada. R ao quadrado dividido por R vai dar só um R em cima. O de baixo vai morrer e todo o resto, por enquanto, eu repeti. Como eu quero saber o valor desse raio, né, eu vou deixar ele isolado. Eu vou tirar quem está multiplicando ele e vou passar para o outro lado dividindo. Então a gente vai ficar com a igualdade dessa maneira aqui agora. O raio é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a gravidade, dividido por 2π vezes a frequência, tudo isso elevado ao quadrado. Então agora que a gente já armou a nossa equação, eu vou substituir os valores que foram dados, né? O coeficiente de atrito é 0,18, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, 2 já fazia parte mesmo da equação, π, a questão permitiu que a gente substituísse ele por 3, e a frequência 0,5 Hz. Então vamos resolver essa conta aí. 0,18 vezes 10 dá 1,8. 2 vezes 3 dá 6. Vezes 0,5 dá 3 novamente. Elevado ao quadrado dá 9. Então sobrou aí 1,8 dividido por 9. E 1,8 dividido por 9 dá 0,2. Como a gente está trabalhando com as medidas no sistema internacional, o resultado dá em metro. Agora que a gente finalizou, vamos voltar lá para a questão e avaliar qual é a alternativa que a gente tem que marcar. Se a gente for observar aqui as alternativas, esse gabarito ele se encontra na letra A. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder, dá uma curtida, deixa seus comentários. Se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva para acompanhar os novos vídeos que estão chegando aí. E lembra, treina a mente.